estamos aí juntos mais uma vez, graças a Deus, fisicamente falando, porque espiritualmente nós nunca nos separamos. Fazemos, às vezes, vemos, melhor dizendo, a passagem de alguns irmãos, e é uma passagem, uma separação temporária. Nós estamos vivendo realmente uma época de reflexões, de pensamento e de introspecção e de entendimento daquilo que nós verdadeiramente somos, espíritos imortais, na nossa jornada humana. Chico sempre falava isso. Nós vamos fazer uma reflexão sobre um tema. Quando o povo judeu estava sob o jugo romano, o que aquele povo mais queria era a libertação, o que é uma coisa natural. Nós não gostamos de vivermos oprimidos, sob o jugo de alguém, sobre ordens de alguém. Ainda hoje nós não gostamos de cumprir regras que são essenciais à nossa sociedade, regras legais. Imaginemos então um povo vivendo sob a opressão de outro. Muito complicado. E aquele povo aguardava ardentemente o Messias para a libertação. Eles queriam aquela libertação, daquele jugo, daquele domínio. Muito justo. Não tinha a menor simpatia pelos agressores, por aquelas pessoas que eles consideravam invasores. E é nesse contexto belicoso, nesse contexto de praticamente guerra, de ânimos acirrados, Jesus nos traz um de seus mais valiosos ensinamentos. Todos são importantes, obviamente, mas esse ensinamento que Jesus nos traz é até difícil de compreensão, de tão importante que ele é. No Evangelho, ele falando àquele povo, aos seus discípulos, ele diz assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Então, essa situação, essa exposição de Jesus foi impactante. Porque como assim, vou amar o meu inimigo? Aquele que está me oprimindo. Aquele povo só ansiava a libertação, eles queriam se livrar daquele jugo. Eles não entendiam de maneira nenhuma essa mensagem de Jesus. Como amar os algozes, as pessoas que estavam prejudicando. É difícil, nós sabemos isso. Nós não gostamos de quem não gosta da gente. É difícil até nos dias de hoje. Nós temos uma certa antipatia, A gente fica meio receoso. As lições de Jesus, todavia, elas não eram apenas e tão somente para aquele tempo, apenas e tão somente para aquele povo. As lições de Jesus são para o nosso espírito imortal. São atemporais, servem para qualquer momento, para qualquer instante da nossa humanidade. E elas não levam em conta apenas e tão somente aquele momento. Ou seja, levando para aquele tempo, para aquela situação que estava ocorrendo, a todo um contexto. Serve para a vida presente, obviamente, verificando o nosso passado e também a nossa vida futura. Nós espíritas sabemos disso, sabemos que temos um passado. E nós não falamos do passado aqui da nossa presente encarnação. Nós temos um passado de outras encarnações. Estamos vivenciando a nossa fase atual, pensando na nossa vida futura. Nós não podemos negligenciar a nossa atual encarnação, porque podemos prejudicar não só ela, e isso vai ter reflexo lá no futuro. Então aquele momento, por algum motivo, era necessário. Então o tema é amai os vossos inimigos. E é importante a gente fazer uma ressalva aqui, que Jesus não pretendia dizer com isso que nós devemos ter a mesma simpatia com aquelas pessoas que não nos querem bem, que nos consideram inimigos.
Nós não devemos ter a mesma afeição. Não é isso que Jesus estava pedindo para aquele momento. Nem é isso que nos pede agora. Nós dificilmente vamos ter essa afeição com uma pessoa que não nos agrada. A própria lei da física, falando da nossa ciência material, humana, ela explica essas situações de repulsa e de aproximação. Então é uma situação natural, porque pensamentos que estão interagindo de uma maneira boa, eles vão gerar correntes energéticas e energias boas. Vamos nos aproximar. Mas se eles estão em desalinhos, nós não conseguimos nos aproximar. Se eu não estou simpático a uma pessoa, e aquela pessoa a mim, nós naturalmente nos afastamos. É um sentido até de proteção nossa. Então, e pensamentos equivocados, ruins, vamos colocar assim, se as pessoas também pensam da mesma maneira, de uma forma ruim, eles também se atraem. Por isso que nós vemos certos grupos de pessoas que praticam males, que nós achamos repugnantes, mas para eles estão naquele conjunto deles, vivenciando. Nós não conseguimos nos aproximar deles, mas entre eles têm afinidade. São situações complexas. Por isso que esse ensinamento de Jesus é complexo e é difícil de entender. Mas ele não queria assim: eu quero amar essa pessoa igualzinho eu amo o meu irmão, o meu amigo. Na verdade, nós não ficamos felizes ao ver uma pessoa que nos inflige uma dor. Jesus nos pede e nos orienta nos evangelhos, nos solicita e nos ensina, é que nós não devemos manter no nosso coração o sentimento de ódio, o sentimento de vingança, o rancor, a mágoa. Nós podemos tentar o exercício do perdão sem exigir nada em troca. Nós devemos desejar o bem a essa pessoa, principalmente nas nossas orações. Não precisamos ir lá abraçar, mas vamos desejar o bem a essa pessoa. Quando nós fazemos uma oração a uma pessoa que não é muito afim da gente, devagarzinho essa pessoa vai mudando. Pode levar 10 anos. Só de nós não maltratarmos essa pessoa, não ofendermos essa pessoa e fazer a oração para essa pessoa, nós não estamos tendo comunicação verbal, mas em pensamento a gente está abrindo um caminho em oração. Chega uma hora que acaba se acertando. É não opor obstáculo à reconciliação se essa pessoa nos procurar. É tentar procurar a reconciliação. É viver em paz com a nossa consciência e não carregar um peso que não é nosso. Porque nós quebramos o círculo vicioso. A pessoa não gosta da gente, a gente não gosta da pessoa. Nós começamos a entrar num entrave até de obsessão entre nós encarnados. Fica um ciclo vicioso de pensamentos ruins. E afastamos até outras pessoas do nosso lado, porque nós começamos a ficar amargurados, fechados, bravos. Então, como esses ensinamentos, de Cristo são atemporais, nós vamos entendendo todo esse contexto, que nós temos um passado, e estamos na vida presente, com alguém que não gostamos, mas nós podemos nos acertar, evitando esses confrontos, evitando esses embates, essas situações de guardar sentimentos que vão gerar doenças no nosso corpo. O sentimento de mágoa, o sentimento de rancor, ele gera doenças gravíssimas no nosso corpo físico. Por que ele gera doenças gravíssimas no nosso corpo físico? Nós não estamos lesando a célula nossa material assim de uma hora para outra. O nosso espírito começa a ter esses pensamentos e danifica toda aquela estrutura perispiritual que envolve, e aquilo vai refletir na nossa carne. Nós vamos ficar doentes.
Então aqueles que vivem e usufruem apenas o momento atual, apenas esse momento presente, veem na lição de Jesus um ultraje ao estilo de vida materialista, vendo na pessoa próxima, no irmão, em desalinho, no momento, apenas um empecilho, que se sumisse do planeta, que se saísse da face da terra, não faria a menor diferença, ao contrário, ficaria feliz. Graças a Deus, aquele lá não existe mais, agora eu posso viver minha vida. Que engano nosso, principalmente se nós formos espíritas. É o nosso orgulho e o nosso egoísmo falando alto na nossa situação humana. Seres humanos que procuram pensar dessa forma, procuram apenas o bem-estar individual e momentâneo. O egoísmo e o orgulho falam alto nessa situação. É aquele momento, é aquilo que nós queremos viver. Nós não estamos pensando como espíritas cristãos que somos. Nós não estamos pensando no leque das nossas encarnações, passadas e futuras. O momento é o presente. O momento presente, ele praticamente não existe. Eu vim muito rápido hoje na estrada. Peguei um trânsito, a hora que estava saindo na cidade lá, que demorou um pouco para eu conseguir pegar a rodovia. É passado aquilo. Está na minha lembrança. Eu passei, eu tive que parar, fiquei algum tempo, mas é passado já. Não faz mais parte do meu presente. O presente é agora. Quando eu entrei aqui, já faz parte do passado. Não assiste mais o meu momento atual. O meu momento atual é muito efêmero, ele passa. E é isso que nós espíritas temos que ter na nossa mente, que nós estamos trabalhando hoje para o nosso futuro. Então nós, como somos conhecedores dessas leis que regem o nosso universo, são leis divinas, nós sabemos que o nosso presente, o nosso momento atual, é consequência do nosso passado. Nós não estamos vivenciando uma situação aleatória agora no nosso momento. Nós não estamos passando por uma situação pandêmica por acaso. Existe algum motivo para isso, e está lá atrás. Está aqui. É transição, sim. É época de transição. Mas é um motivo, porque exatamente nesse momento nós temos que passar por isso. É o nosso momento de passar por isso. Existe um motivo, nós sabemos disso. São os nossos resgates, as nossas provas, as nossas expiações. E nós estamos inseridos num planeta de provas e expiações, e nós não temos aqui seres super evoluídos. Todos nós estamos em provas e expiações nessa mudança, com raras exceções dos missionários, Chico Xavier, Divaldo, Madre Teresa e assim por diante, e puro só Jesus. Então é um planeta que, pela nossa característica humana, nós necessitamos dessa situação e estamos passando por isso aí. Então provavelmente lá no nosso passado nós atrapalhamos alguma coisa, lesamos alguma situação, não tivemos um bom passado, um bom pretérito. Podemos inclusive lá no passado ter lesado gravemente aquela pessoa que hoje nós estamos tendo ou consideramos pessoas não tão agradáveis quando estamos juntos, que não queremos a companhia, que consideramos às vezes inimigos. É nesse contexto que nós temos que pensar. Por que será que aquele povo vivia sob aquele jugo na época? É justificativa? Não. Ninguém deve oprimir ninguém. Nós estamos aqui para nos acertar pelo amor. Pelo amor. Então, quando se reúnem grupos que possuem desafetos, eles vêm para se acertar por amor. Eles tiveram desafetos lá atrás. Então, se juntam para se acertar por amor. Não é para desconto. Não é para revanche. Porque senão não seria justo. Não seria lei divina. Seria o caos. É para se acertar. É para romper o laço. Então nós temos que tentar fazer o caminho do perdão para fazer dessa pessoa que hoje nós temos como inimigo um amigo no futuro e um amigo na pátria espiritual.
Porque nós sabemos que a morte física, ela não é definitiva para aquele espírito ou para nós. Nós continuamos. Nós sabemos que o algoz desencarnado, ele continua. E aí o negócio fica mais complicado. Não é morreu, acabou. Passa para o outro lado. A pessoa que nós não gostamos e a pessoa que nós amamos, eles passam para o outro lado. E nós estamos vivendo numa situação que nós estamos vendo muitas pessoas passarem para o outro lado. A gente fica pensando muito no Covid, mas por outras doenças também. E muitas vezes essa criatura, se não teve uma conciliação aqui, pode se tornar um inimigo desencarnado, que aí é mais complicado. Por isso que Jesus nos diz: reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estiver com ele no caminho. Por quê? Qual que é o caminho? É essa nossa vida. Nós estamos aqui, vivendo juntos, vibrando na carne. Podemos estar em sintonias de pensamentos diferentes? Podemos. Mas estamos nos vendo. Nós ouvimos uns aos outros. Se a gente se cumprimentar, vamos sentir o calor um do outro. Então fica mais fácil, vibrando na mesma sintonia, tentar se ajustar. Porque quando o desequilíbrio de vibração acontece, um está do outro lado e o outro aqui, fica mais difícil. Onde que é os acertos, geralmente? Quando aquela pessoa que partiu não perdoou, ou não teve o perdão. Geralmente, esses acertos acabam acontecendo nas mesas mediúnicas, nas sessões de desobsessão. E aí nós vemos a pessoa falar: olha, é isso, isso, isso. O médium receber essa comunicação. E aí tentar o diálogo entre os dois planos. Muitas vezes, essa pessoa que nós tratamos como desobsessor não era tão culpada. E ali pode ocorrer até um acerto. Mas olha que situação, né? Então, o conhecimento que nós temos, o tempo e o inimigo que nós consideramos atual, eles são os nossos melhores professores. Porque eles vão burilar o nosso sentimento. Eles vão nos incomodar, vamos melhorar. Nós temos que trazer a razão, vão nos conduzir a algum caminho. E se nós espíritas aplicarmos o que nós conhecemos, esse caminho vai ser o caminho da redenção, da renovação, da regeneração, assim como está sendo o nosso planeta. E se nós conseguirmos com isso, nos regenerarmos, nos entendermos com as pessoas, vamos estar aptos para continuar aqui na nossa terra, tão querida, tão bonita, né? Então Jesus, obviamente que ele não proíbe a nossa defesa, ele não proíbe a contenção do mal, principalmente do mal que é cometido em nosso desfavor, porque o nosso sentido natural de defesa é reagir. Nós não podemos deixar que a pessoa venha e cometa algo contra a nossa integridade física sem reagir, porque aí também seríamos culpados. Nós temos que nos defender, mas não vamos agredir na mesma proporção. Então, não desejar vingança, ódio, rancor, aquelas situações que nós falamos. E é ter fé na vida futura, na vida que nós sabemos que existe. Que nós vamos aqui uma hora chegar em um ponto que vamos deixar o nosso corpo físico. Vamos avançar para a espiritualidade de acordo com as nossas ações aqui. O que nos espera do lado de lá não é diferente do que nós mostramos aqui. Não é paraíso e não é inferno. É aquilo que nós fomos aqui. Como que nós saímos da carne? É como nós vamos nos encontrar lá. Vamos nos reunir em locais, de acordo com a nossa vibração, com pessoas afins. E podemos nos surpreender. Porque no nosso íntimo, só algumas pessoas que conhecem o nosso íntimo. Uma delas somos nós, que conhecemos mais ou menos. Porque nós temos que nos conhecer. Então algumas coisas só nós sabemos. Mas quem nos conhece de verdade é Jesus, o nosso mentor maior, né? A espiritualidade amiga que trabalha conosco, e nós seremos locados de acordo com as nossas necessidades, com aquilo que nós aprendemos e aplicamos.
E levar em conta que nenhuma falta fica sem ela ser restituída. Nenhum erro cometido vai passar impune. Se eu atirei uma pedra em alguém, eu machuquei alguém, eu cometi um erro, eu cometi um equívoco. Isso vai retornar de alguma forma para mim. Não que eu vou levar uma pedrada, mas às vezes eu vou cair, vou machucar a minha mão. E às vezes eu me arrependo tanto e faço tanta coisa boa que eu não sou lesado. Então é tudo uma questão de vibração e de intenção. Agora, por que volta? Por castigo divino? Não. Deus jamais castiga ninguém. Não é castigo, é um reajuste. Nós temos que nos reajustar com o que nós nos acabamos desarmonizando com as leis universais, porque senão seria o caos, né? O amor para com os nossos rivais serve principalmente para testar a nossa paciência. É uma palavra que aparece muitas vezes no Evangelho, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa resignação, que seria aquele bem sofrer, que é tema até para outra palestra. Como bem sofrer? É passar uma situação que às vezes não dá para ser modificada da melhor forma possível. A nossa capacidade de perdão, né? Com esses irmãos no curso da nossa jornada, esses irmãos que nós consideramos às vezes desviados e que por culpa nossa às vezes são desviados. É tentar essa reconciliação, né? Porque nós vamos ter que nos reconciliar aqui ou em outra encarnação. Nós temos que tentar esse acerto, nós temos que tentar essa aproximação. E nós temos as nossas várias vidas aí pela frente. Nós falamos que nós somos imortais, né? Porque eternos nós não somos. Eternos, nós somos imortais. Eterno só Deus. Deus não teve início. Deus não tem meio, Deus não tem fim. Nós tivemos um início. Então nós somos imortais a partir do nosso início. Nós somos criados por Deus. Deus eterno nos criou imortais. Não vamos padecer. Nosso corpo físico, obviamente, fica aqui. Nosso espírito, criação divina, não. Imortal, né? Somos imortais. E nós temos uma passagem do Evangelho de Jesus que nos ilustra bem essa situação de amar os inimigos, e que essa personagem levou realmente isso, porque conviveu com Jesus e conheceu o Mestre. É uma situação que até emociona quando a gente fala, é da Joana de Cusa. A Joana de Cusa foi uma mulher de posses, o marido tinha um cargo junto a Herodes e tal, mas desde essa época, quando tinha posses, ela já se interessava pelos ensinamentos de Jesus, e fazia às vezes até as escondidas. E com a situação, a falência do marido, foi até mais fácil ela seguir Jesus. Trabalhou bastante, e já senhora, cabelos brancos, cristã assumida, seguidora de Jesus, Nero, na época, imperador, para diversão, costumava colocar os cristãos nos postes, principalmente para iluminar o jardim, né? Então ele queimava os cristãos vivos para iluminar lá a passagem dele, e inclusive colocou a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E uma das pessoas que seriam queimadas em determinado dia era Joana de Cusa, e ela foi à fogueira tranquila. Ela não estava preocupada, porque ela sabia da verdadeira vida. Só que Joana de Cusa observa ao lado dela o filho, também cristão, no poste ao lado, talvez colocado propositalmente. E ele pede para a mãe: mãe, abjura Jesus, renegue Jesus, nós perdemos, ele nos abandonou, abjura, por mim que sou teu filho. Olha que situação, né? A mãe vendo o filho que também ia ser executado, porque por ela estava tudo tranquilo, mas ela ia ver o filho ser executado.
E ela lembra do sofrimento da mãe de Jesus no Calvário, no martírio, o tempo que Jesus levou para sair do corpo, todo aquele sofrimento que Maria Santíssima teve, né? Ela vai relembrando essas passagens que ela teve com o mestre também, e ela pede ao filho o seguinte: cale-se, cale-se, meu filho. Ela pede para ele se calar, conclamando a fidelidade a Deus e a Jesus. E ela começa a ver o filho ser consumido. E aí o soldado vem e, ao atear o fogo para também consumir Joana, ele pergunta irônico: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer como uma covarde? E ela, serena, já sendo consumida, ela responde. A resposta corajosa até, que ela fala: não apenas a morrer, mas a te amar. O soldado romano fica sem ação e cai em lágrimas naquele momento, porque ela compreende a extensão do amor. Ele consegue compreender a extensão do amor, que ela se dedicava a Jesus e que ela não estava condenando ele, não falou uma palavra de condenação. Então é nesse sentido de amor que Joana encontrou. Ela perdoou de uma vez aquela pessoa que realmente maltratava. A responsabilidade era daquela pessoa pelo ato, não dela. E como ela tinha o conhecimento, obviamente tem o conhecimento da vida após a morte, ela falou: olha, ele está cometendo um ato provavelmente porque acredita nisso. Não é a minha culpa, eu não vou odiar, eu vou amar. E provavelmente não sentiu as labaredas porque ouviu Jesus que veio resgatá-la. Tenha bom ânimo, estou aqui. E com certeza Jesus está no meio de nós em todos os nossos momentos. No momento do Covid, claro que Jesus está aqui. No momento difícil, claro que Jesus está aqui. Não deixa de nos amparar. Ele não nos esquece. Jamais nos esquece. É nosso amigo incondicional. Caminho, verdade, vida. Está aqui. Nos amando e sem nenhum remorso, porque nós não ofendemos Jesus, porque Ele sabe ainda da nossa humanidade. Né? Por mais que nós venhamos a fazer aqui coisas equivocadas, nós não estamos ofendendo Jesus. Ele sabe da nossa humanidade. E Ele compreende, sabe que nós estamos evoluindo. E Jesus está conosco. Com certeza, a espiritualidade amiga está aqui, nos ajudando, sob ordens de Jesus. Nada acontece nesse planeta sem ter o aval de Jesus. Jesus sabe e está aqui, nos amparando e nos abraçando, está segurando nos braços, não acompanhando lá. Nos momentos difíceis, nos carrega nos braços, não fica só amparando, nos pega no colo. Ele está aqui, com certeza. Que Ele nos abençoe agora e sempre.